Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico. Nós estamos estudando o Apocalipse e nós estamos no Apocalipse 20 e hoje nós vamos a partir do verso 7, do 7 ao 10. Aqui, Satanás é solto e depois vencido para sempre. O que acontece aqui, irmãos? Por que Satanás é solto? Por que Satanás foi preso? No último estudo que a gente fez, é porque o arrebatamento acontece. O arrebatamento acontecendo, a noiva vai para a lua de mel junto com Jesus Cristo durante 1000 anos. Quando a noiva sobe e vai para o arrebatamento, o diabo desce no falso profeta, se tornando a besta. E depois dos 3 anos e meio de grande tribulação aqui na Terra, todos os seres humanos, os que ficaram, eles ficarão fora de cena, mortos por 1000 anos. Enquanto a noiva estiver com Jesus Cristo, no milênio, vivendo os 1000 anos, ninguém viverá. Então o diabo fica amarrado. Por que o diabo fica amarrado? Porque não tem ninguém para o diabo usar. Porque o diabo necessita usar uma pessoa. Se não tiver ninguém para o diabo usar, então é aonde ele fica amarrado. E aqui mostra aqui que Satanás é solto. Por que ele é solto? Porque quando termina o milênio, aqui no Apocalipse 19, Jesus Cristo desce com o cavalo branco, juntamente com a sua noiva, para julgar este mundo. Aí já passou 1000 anos. E aquelas pessoas que ficaram 1000 anos sem ter vida, volta à vida para enfrentar o julgamento. E essas pessoas são ressuscitadas. Essas pessoas sendo ressuscitadas, o que acontece com essas pessoas? O diabo entra novamente em muitas pessoas. E por isso o diabo é solto. Aqui, agora veja aqui, ó. E acabando-se os 1000 anos, das boldas, que Jesus está com os eleitos que foram no arrebatamento, Satanás será solto da sua prisão. O que é essa prisão aqui? Antigamente eu pensava que esta prisão aqui é como se fosse uma prisão de grade, que o diabo estivesse preso dentro de uma grade. Algo. Diabo preso, não. Ele é preso por quê? Porque ele não tem quem ele usar. O diabo é um espírito, irmãos. Ele foi lançado na terra. Ele foi lançado na terra. E se ele não usar uma pessoa, ele não tem como ele agir. E aqui mostra que e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Enganar quem? Enganar essas pessoas que foram ressuscitadas. O diabo entra nessas pessoas de novo. E aos 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Aqui são as pessoas que o diabo entrou dentro delas. As pessoas desses 6.000 anos ressuscitarão. Agora vocês imaginam. O número dessas pessoas é como a areia do mar. Então essas pessoas enfurecidas, com o diabo na pele, no couro, eles vêm através do comando de Satanás para vir em guerra contra os eleitos de Deus, os eleitos que voltam no cavalo branco.
Muitas pessoas pensam que essa guerra de Gog e Magog é uma guerra que vai acontecer, que é na Terceira Guerra Mundial. Mas como vem o profeta nos ajuda com isso daí. A noiva, ela sobe em Apocalipse 4. Do Apocalipse 5 para frente, até o 18, ali é grande tribulação. É grande tribulação. Então, essa não é a guerra de Gog e Magog, não é a Terceira Guerra. A Terceira Guerra Mundial não é Gog e Magog. A guerra de Gog e Magog é a última, que as pessoas ressuscitam e vêm caçar confusão com a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o Gog e Magog. Todas as pessoas ressuscitam, as pessoas de todos 6.000 anos, e vêm contra a noiva, a juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra. Veja, a largura da terra. Daqui vocês já podem ver o tanto de pessoas que é a largura da terra. E cercaram o arraial dos santos. Santos é quem? A noiva de Jesus Cristo. A cidade amada. Cidade amada. Aqui foi depois que acontece o julgamento. Depois que acontece o julgamento, eles vêm a guerrear contra os eleitos, porque eles vão para o inferno mesmo, então eles vêm guerrear. Eles já pertencem ao diabo mesmo, aí o diabo entra neles e vem guerrear com a noiva do Senhor Jesus Cristo. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que engana foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Isso aqui é a força de expressão. De dia e de noite. Isso aqui é uma força de expressão. Então lá terá fogo. Então esse é um dos infernos, que é o lago de fogo. As pessoas que morreram fora de Cristo, eles estão no lago de fogo? Não. Eles estão em outro tipo de inferno. Existem vários tipos de inferno. Aqui na Terra, por exemplo, é um dos infernos. Vocês querem ver como é um dos infernos? Quando o diabo atentou Jesus, quando Jesus jejuava, o diabo mostrou todos os reinos da terra e disse para Jesus: tudo isso aqui eu te darei. Aqui em São Mateus 4, veja a tentação de Jesus aqui, ó. No verso 7, disse-lhe no verso 8, novamente o diabo transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Está vendo como aqui a terra aqui é um inferno? E a glória deles. Esse mundo aqui voltará a ser de Deus, mas ele está entregue ao diabo por enquanto, irmãos. Então veja, o transportou-lhe e mostrou todos os reinos do mundo. Aqui o diabo tem igreja, o diabo tem pastor aqui, irmãos. Tem pastor que fala em Jesus, que anda com a Bíblia na mão. Então esse reino do diabo aqui é um reino poderosíssimo que ele tem. Então não se engane. Até a igreja o diabo tem. E aqui mais uma prova que a terra é um inferno aqui, ó. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Então a terra aqui, irmãos, é um inferno. E o diabo é pessoas. Essas pessoas com o demônio encarnado é um diabo. Veja, outra prova aqui é um dos infernos. Então são vários infernos. E a pessoa que está aqui nessa terra, fazendo coisas erradas, e morre sem se arrepender, ele é lançado no inferno pior ainda,
que é a quinta dimensão, que é o tipo um pesadelo, é pior do que esse. Aí depois tem, essas pessoas ressuscitam, aí são jogados no lago de fogo, que é o inferno, que queima, que é um fogo atormentador, que é diferente, que é um inferno pior ainda. E aqui, irmãos, uma outra prova aqui, ó, que Jesus disse que seria morto. Seria morto e ao terceiro dia ele ressuscitaria. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, Jesus, né? Jesus voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Veja, ele chamou Pedro de Satanás. Então, essa é uma das provas que aqui é o inferno. E Satanás, ele pode usar qualquer ser humano, veja. Ele usa até um cristão. O diabo usa qualquer um. Então é uma prova que aqui é um dos infernos, que serve de escândalo porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Veja, mais uma prova que aqui é um inferno. Então, o diabo é um espírito e ele precisa usar as pessoas. Então, por isso que o diabo vai ser preso, porque não vai ter como ele usar ninguém. Então, eu vou mostrar aqui uma outra prova, que aqui é um inferno também. Existe um inferno que é o lago de fogo, e existe um inferno para aquelas pessoas que morreram fora de Cristo. Elas vão para um inferno mais terrível ainda, que este inferno é justamente aqui também, só porque é em outra dimensão. Essas pessoas não podem nos tocar, não podem ter contato conosco, mas está tudo em um lugar só, irmãos. Deus está aqui, veja. E o diabo fica ao nosso derredor. E os anjos estão aqui na terra. Quando Eliseu mandou que Deus abrisse os olhos daquele moço, o que aquele moço viu? Rodeado de exércitos. O anjo de cada um está aqui. É uma prova também que o céu também está aqui. Inferno não é uma questão de lugar. É um estado de espírito. É o estado de espírito. Aqui vocês vão ver aqui, ó. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Aqui em São João 6, a partir do verso 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Veja aqui, irmãos, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo? Veja, ele não diz um de vós está com o diabo encarnado, senão Jesus teria expulsado ele aqui, ó. O próprio Judas era um diabo. Jesus falou: um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, Simão, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Se Judas estivesse com o demônio, tivesse com o diabo encarnado nele, Jesus teria expulsado o demônio de Judas, mas Judas era o próprio diabo. É por isso que aqui é um dos infernos. Então você tem que ver aonde você está entrando, aonde você está congregando, porque o diabo também prega a palavra de Deus. O diabo, ele se faz um anjo de luz. O que é anjo de luz? Luz é o que? Luz é evangelho. Quando se fala anjo de luz, a gente pensa que é uma luz que desce, e ele desce incorporado, como se fosse uma luz irradiante. Não. Anjo de luz é o que? É um pastor que prega a palavra errada. Então,
é um anjo de luz. Luz é evangelho. Então, o pastor que prega, ele é um anjo de luz. Então, o diabo prega, o diabo anda com a Bíblia na mão, o diabo fala em Jesus. É aí que está o engano do povo. As pessoas pensam que o diabo tem rabo e chifre. O diabo não tem rabo e chifre, não. O diabo tem pernas. Ele anda normal. O diabo é bonito. O diabo anda de terno e gravata. O diabo usa mulher bonita, essas mulheres da rua, mulher mal vestida. É um demônio, irmão. É um demônio usando ali aquela pessoa. Já não é aquela pessoa mais. Aquela pessoa está tomada. Judas foi tomado. Além de ser o diabo ainda entrou nele ainda o espírito do demônio ainda para que ele pudesse entregar Jesus. Senão ele não entregaria. Então, irmãos, o diabo é lindo. O diabo fala palavras doces para conquistar as pessoas. Veja o tanto que Judas era inteligente, que Judas era tão... Ele carregava uma santidade de fariseu tão grande que os apóstolos não desconfiou de Judas. Os apóstolos falaram assim, quem que vai trair? Se Judas fosse ruim pessoa, eles iriam apontar o dedo em Judas e falar, não, é o Judas aqui, ó. Ele sempre foi uma ruim pessoa, não. Judas não era uma ruim pessoa. Por isso que ele conseguiu enganar todo mundo. Então, muitos pastores aí, ó, muitas pessoas aí, ó, não são ruins pessoas. Ajuda, faz cesta, ajuda as pessoas, mas te prega o evangelho errado. Lá na frente eu te mando para o inferno, irmão. Por isso que a Bíblia fala, não temeis os que matam a carne. Você não precisa ter medo de um ladrão que dá tiro, que mata. Porque aquele ladrão simplesmente pode te dar um tiro, mas ele não tem poder de te levar para o inferno. Agora o pastor tem. O pastor ele pode te levar para o inferno. Se ele te pregar uma palavra errada, irmão, você passa a crer na palavra daquele pastor, depois nem se mostrar na Bíblia, você crê na Bíblia mais. Por quê? Ele mata a tua alma. Então o diabo age. A coisa que o diabo mais usa, aonde que o diabo mais está, é dentro da igreja. Veja, Judas era um diabo aqui, ó, estava na igreja de Jesus aqui, ó, junto com Jesus. E ele era o tesoureiro ainda, ele que guardava o dinheiro dos dízimos que Jesus recebia. Ele guardava o dinheiro. A Bíblia fala que ele andava com uma bolsa. Ele que andava com dinheiro para comprar algo quando Jesus precisava. Então, o diabo é lindo, o diabo prega, o diabo tem igrejas maravilhosas, irmãos. Mas Jesus Cristo tem a igreja verdadeira dele, mas você tem que procurar a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz, analise as escrituras, porque dela conteis palavra de vida eterna. Testai os espíritos e vê se os espíritos são de Deus. Leia o evangelho de Paulo, leia o evangelho dos apóstolos e vejam se a doutrina que essas pessoas pregam bate com a doutrina de Paulo, de Pedro. Se bater é verdade, se não bater, irmãos, é falso. Pode descer um anjo do céu que é falso. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Continue nos ouvindo, dê o seu like, passe este vídeo aqui para mais pessoas que estão necessitados de um ensino deste. E nós continuaremos a estudar o Apocalipse. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.